E aí, pessoal? Hoje a gente vai se aventurar no mundo da espionagem e conhecer as 10 forças especiais mais casca-grossa do planeta. Esses caras são tipo personagens de filme de ação da vida real. Treinamento pesado e missões secretas que fariam James Bond parecer um novato. Se você já imaginou como seria estar no meio de um filme do John Wick, se segura, porque a gente vai dar uma espiada no mundo dessas unidades de elite. Então já prepara o café, ajeita o fone de ouvido e aumenta o volume, porque esse vídeo vai ser épico. Abrindo a nossa lista, a gente vai direto para o deserto, para encontrar os caras da Sayeret Matkal, a força especial de elite de Israel. Esses caras são como ninjas do deserto, especialistas em operações secretas e inteligência. Eles são treinados para missões de reconhecimento e resgates de reféns tão hardcore que fariam Chuck Norris pedir arrego. E por falar em hardcore, você já ouviu falar da Operação Entebbe? Foi em 1976, um grupo de terroristas sequestrou um avião cheio de reféns em Uganda. Aí entra a Sayeret Matkal. Eles voaram por mais de 4.000 quilômetros, invadiram o aeroporto e em uma operação que durou 90 minutos, resgataram 102 reféns. E o mais impressionante, eles perderam apenas um soldado. A Sayeret Matkal é tão secreta que a maioria das suas missões nunca vem à luz do dia. Se você cruzar com um cara da Sayeret Matkal por aí, provavelmente você nem vai perceber. Eles são como os fantasmas do deserto, os protetores silenciosos de Israel. Daqui a gente vai para as terras geladas da Rússia, porque em nono lugar a gente tem os Spetsnaz. Se você já ouviu falar daquelas histórias de treinamento militar insano, tipo escalar montanha de madrugada, lutar com ursos usando apenas um palito de dente, então você já tem uma ideia do que os Spetsnaz são capazes. Criada durante a Guerra Fria, essa unidade é famosa pela sua brutalidade e eficiência. A gente está falando de soldados treinados para sobreviver e lutar em qualquer ambiente, do frio congelante do Ártico ao calor infernal do deserto. Os Spetsnaz são mestres em combate corpo a corpo, sabotagem, infiltração. Eles são como o MacGyver da espionagem, conseguem transformar qualquer coisa em uma arma. Sério. Tem história de Spetsnaz quebrando blocos de gelo com a cabeça, atravessando paredes de tijolos com as próprias mãos. Então, se você está pensando em invadir a Rússia, pense duas vezes, porque ele pode ser um Spetsnaz. E aí, meu amigo, você vai ter que lidar com o exército russo inteiro. E já que a gente está falando da Rússia, vamos ficar por aqui mais um pouquinho. Em oitavo lugar, a gente tem outra unidade russa que manda muito bem no quesito meter medo, o Grupo Alpha. Esses caras são a versão russa do GIGN francês ou da Delta Force americana, uma unidade antiterrorista criada pela KGB. Imagine o seguinte, você é um terrorista, está com um monte de reféns, achando que está no controle da situação. De repente o chão treme. As luzes se apagam, e quando você percebe, está cercado por caras mascarados, armados até os dentes, falando russo numa calma assustadora. Eles são chamados para as missões mais cabeludas, aquelas que fariam até o Jack Bauer suar frio. O Grupo Alpha é a prova de que a Rússia leva a sério essa coisa de combater o terrorismo. Eles são a última linha de defesa, os caras que chegam para resolver a situação quando tudo mais falhou. Saindo da Rússia, a gente vai parar na França. Em sétimo lugar temos o GIGN, a unidade de elite francesa. Eles são como o vinho francês das forças especiais, eficientes e com um toque de classe. Especialistas em sequestros e ataques terroristas. Criado após o ataque nas Olimpíadas de Munique, em 1972. Conhecidos por táticas precisas e rápidas. Mais de 1.800 missões bem-sucedidas. Pense duas vezes antes de fazer algo estúpido na França. Agora, a gente atravessa o oceano e vai parar nos Estados Unidos, porque em sexto lugar, a gente tem os Navy SEALs, uma das forças especiais mais famosas e respeitadas do mundo. Eles são como os rockstars do mundo militar. Todo mundo conhece, todo mundo admira, e todo mundo quer ser igual a eles. E não é para menos. Os SEALs são treinados para lutar em qualquer lugar, a qualquer hora.
seja no deserto escaldante, na selva úmida ou no frio congelante do Ártico. Eles são como uma versão militar do Bear Grylls, só que muito mais mortais. Os caras são especialistas em operações marítimas, aéreas e terrestres, e são conhecidos por sua capacidade de adaptação, por sua coragem inabalável e por sua determinação em completar a missão, não importa o custo. E falando em missão, quem aí se lembra da Operação Lança de Netuno? Foi a missão que matou Osama Bin Laden. Eles são a elite da elite, os caras que o governo americano chama quando precisa fazer chover canivete. Do outro lado do Atlântico, a gente desembarca no Reino Unido, porque em quinto lugar, a gente tem o SAES, o Special Air Service. Uma unidade tão secreta, tão eficiente e tão letal que eles fazem James Bond parecer um amador. O lema deles já diz tudo. Quem ousa vence. Esses caras não têm medo de nada, eles encaram o perigo de frente, e não importa a missão, eles sempre dão um jeito de completar. Infiltração em território inimigo, resgate de reféns, combate ao terrorismo, sabotagem, você escolhe, eles fazem. O SAS é como um daqueles mestres de artes marciais que treinam em cavernas isoladas, aperfeiçoando suas habilidades por anos a fio. Eles são discretos, eficientes e incrivelmente mortais. E por falar em missões históricas, quem aí se lembra do cerco à embaixada iraniana em Londres em 1980? Um grupo de terroristas invadiu a embaixada e fez 26 pessoas de reféns. O SAS invadiu a embaixada, eliminaram os terroristas e libertaram os reféns. Vamos dar uma passadinha no Canadá? Aquele país pacífico, conhecido pelos seus belos lagos e invernos rigorosos. Em quarto lugar, temos a JF-2, uma das unidades de elite mais secretas e letais do mundo. Poucas pessoas sabem da sua existência. Eles são como ninjas canadenses, operando nas sombras. A JF-2 é tão real quanto o frio canadense e tão letal quanto um urso polar. Especializada em antiterrorismo e resgate de reféns, a JF-2 é a arma secreta do Canadá. Voltando para os Estados Unidos, a gente chega no top 3 da nossa lista. E para ocupar esse pódio, a gente tem a Delta Force, a unidade de elite americana que dispensa apresentações. Criada para combater o terrorismo global, a Delta Force é a resposta americana para qualquer ameaça, em qualquer lugar do mundo. A Delta Force está sempre pronta para agir. E quando a gente fala de Delta Force, a gente está falando do topo da cadeia alimentar militar. E a medalha de prata da nossa lista vai para a Shayetet 13, a unidade de elite da Marinha israelense. Se você achou que os Navy SEALs eram casca grossa, espere só para conhecer esses caras. Eles são como os SEALs, só que turbinados pela experiência de operar em uma das regiões mais perigosas do mundo. Imagina só, você está em um submarino, a centenas de metros de profundidade, no meio do oceano, e de repente, recebe a ordem de se infiltrar em um país hostil, plantar explosivos em um navio inimigo e voltar para casa antes do amanhecer. É esse tipo de missão que a Shayetet 13 executa com maestria. Eles são especialistas em combate submarino, infiltração, sabotagem, resgate de reféns e tudo mais que envolve água, adrenalina e um bom par de nadadeiras. E não pense que eles ficam só no mar, não. A Shayetet 13 também atua em terra firme, realizando missões secretas que fariam James Bond parecer um turista desavisado. E chegamos ao topo do pódio, o primeiro lugar da nossa lista das forças especiais mais letais do mundo. E quem leva o ouro para casa são os Boinas Verdes, a unidade de elite do exército americano. Mestres da guerra não convencional, especialistas em operar em qualquer lugar do mundo. Os Boinas Verdes são a definição de versatilidade, treinados para lutar em qualquer terreno, do deserto à selva, das montanhas às ruas. Mestres em combate corpo a corpo, armas de fogo, explosivos e infiltração. O que os diferencia é a capacidade de treinar e liderar forças estrangeiras. E aí, pessoal, o que acharam da nossa lista? Deu para sentir a adrenalina correndo nas veias?
A gente mergulhou de cabeça no mundo das missões impossíveis, dos heróis anônimos que arriscam suas vidas todos os dias para defender seus países e proteger o mundo de ameaças que a maioria das pessoas nem imagina que existem. A gente viu de perto o treinamento hardcore, a coragem inabalável, a inteligência estratégica e a letalidade precisa dessas unidades de elite. Cada uma delas com suas características únicas, com suas especialidades, com suas histórias de bravura e sacrifício, mas todas elas com um objetivo em comum: defender a liberdade, proteger os inocentes e garantir a segurança do mundo livre. Porque no mundo real, os heróis não usam capas. Eles usam uniformes camuflados e eles não estão em busca de fama ou fortuna. Eles estão em busca de paz e justiça.